Olá, sejam bem-vindos ao CZ Talks, o podcast que coloca publicidade, propaganda e marketing no centro da discussão. Eu sou Júnia Martins. Eu sou Bruno César. E está começando mais um episódio do CZ Talks. Muito bem! Hoje, nesse episódio, Bruno, eu tô impressionada com o currículo dele. Vai demorar uma meia hora para falar tudo. Olha... Dá uma resumida aí, porque senão... eu não consigo levantar a folha de tão pesado que é isso aqui. Tá pesada. Para os amantes de publicidade, esse currículo aqui ele chega a impressionar. Na verdade, na época em que eu fazia faculdade, os meus grandes sonhos estão nesse currículo. E é muita honra para mim estar deste lado da mesa, entrevistando um convidado tão especial. Acho que é o sonho de publicitários ganhar alguns prêmios, passar por algumas agências que a gente conhece na faculdade com alguns grandes nomes. E eu estou tendo a oportunidade de entrevistar uma dessas grandes pessoas. Então eu vou apresentá-los para que vocês entendam um pouquinho só do que eu quero dizer com isso. Ele é formado em publicidade pela SPM e possui mais de 35 anos de carreira como diretor de arte, redator e diretor de criação. Ele atuou em algumas das maiores agências de publicidade do mundo, como Macan, em São Paulo, Londres e Madrid. Ogilvy, Publicis, Hughie Rubicon. Ele foi professor da Miami Ed School, SPM e da Cuca, Escola de Criativos, além de ministrar palestras e workshops em diversas cidades do Brasil. Criador do blog Portfólio Lovers, também é responsável por campanhas icônicas. Essa a gente vai ter que falar aqui, hein, durante o podcast. Poupançudos da Caixa. Alguém lembra disso? Clássica. Bom, é clássica, é da minha época, eu lembro. E foi muito legal. Sua trajetória inclui diversos prêmios em festivais renomados, simplesmente como Cannes, Clio Awards, One Show e D&D. Bom, eu quero que vocês conheçam. Pesado, eu falei que era pesado esse currículo. Quero que vocês conheçam e seja muito bem-vindo, Pedro Pleitite. Obrigado pela oportunidade. É um prazer falar com vocês. Não é tudo isso, tá? Eu menti pro RH. Falei tudo errado. Enfim, assim, uma trajetória que todo mundo sonha e eu já começo dizendo que não é nada impossível, é ralar. Se você ralar, assim, a chance de você conseguir ter uma carreira legal é muito grande. Então, eu tive a sorte, o talento e o esforço e a ralação. Acho que a ralação é que faz a diferença. Boa. É sorte com muita dedicação, né? Parabéns por isso. Pedro, bom, com essa trajetória que eu apresentei agora, tão marcada e rica por campanhas icônicas no Brasil e no exterior, né? Pra gente começar, como que você enxerga a publicidade a evolução da publicidade ao longo dessas décadas, né? Quais foram as maiores transformações que você viu que transformaram o mercado publicitário e a forma com que se cria atualmente? Vamos lá. Então, eu acho que a gente pode dividir em duas partes. Primeiro é uma parte, vamos chamar de conteúdo, tá? Do ponto de vista do conteúdo, as coisas não mudaram muito, né? A essência continua praticamente a mesma. A gente fala com pessoas, né? A gente tem que entender a necessidade das pessoas e o mais importante de tudo a gente resolve problemas, tá? A nossa função é resolver problemas. A gente usa as ferramentas da comunicação para problemas que as empresas trazem para a gente. Então, em conteúdo, a coisa não mudou muito. A gente continua resolvendo problemas, falando com pessoas. Do ponto de vista de forma, é que mudou tudo. Houve uma transformação gigantesca, né? A gente passou de uma posição mais ativa, né? E com o fenômeno, né, da internet, que mudou toda a dinâmica do mundo e também da comunicação, a gente passou a ter uma divisão de poder com as pessoas, com o consumidor. Então, isso transformou muito, né, a forma com que a gente divulga nossas campanhas, a forma com que a gente resolve esses problemas. Então, resumindo, na essência, a gente mudou pouco, e isso é bom, e na forma, a gente mudou muito, e isso também é bom. Muito bom. Eu vou até aproveitar esse gancho para fazer um comentário e depois terminar com uma pergunta, Pedro. Que hoje em dia, na era do marketing digital, as opções de formato agora são muito maiores, né? Antigamente, nas campanhas publicitárias, a gente tinha menos opções, né? Sei lá,
de divulgar a mensagem. Era jornal, TV, outdoor, né? Enfim. Hoje em dia você tem, só no Instagram tem 20 formatos, né? Sem falar todo o resto, beleza. Isso faz com que, atualmente, uma percepção minha é que os novos profissionais entrantes, vamos dizer assim, na área, eles estão muito mais focados nos formatos, né? Porque acaba chamando mais atenção, né? Você ter que se especializar em formatos, e menos atenção no que realmente está embaixo disso, que é o que já vem desde antes, que é o conteúdo, resolver problemas. Você diria que isso é real, essa minha percepção é real? E se sim, dá uma dica aí para a galera que está entrando agora, como sair do formato e começar a pensar publicidade lá da raiz mesmo, de resolver problemas. Perfeito. Não, a sua colocação faz todo sentido, é totalmente real. E isso tem a ver com essa dinâmica onde a velocidade ganhou um espaço gigantesco, né? Então, tudo é muito veloz, tudo é muito rápido, tudo é esperado para assim, tem que fazer muita coisa e muito rápido e gerar resultado muito rápido. Boa. Isso é legal como desejo, mas não é legal como objetivo, né? Perfeito. Porque assim, a mente humana ela precisa de um tempo de reflexão, de um tempo de percepção, de um tempo de absorção da mensagem. E quando você vai construir uma relação entre uma marca e os consumidores, né, as marcas e as pessoas, né, esse tempo é necessário, esse tempo de concepção, de pesquisa, de entendimento, de aprofundamento é necessário. Então, é muito raro você ver uma campanha que foi feita com um prazo muito pequeno, com uma demanda muito grande, com uma necessidade de vendas muito premente. É muito raro isso dar certo, ou isso responder ao que a marca esperava. Então, assim, o que eu diria o que a gente fala muito na Miami e o que eu diria para quem está começando se for escolher entre se aprofundar e fazer rápido, se aprofunde, entendeu? Boa. O seu chefe pode até ficar bravo, mas o resultado vai ser muito melhor. Então, é sempre, até um diferencial hoje em dia, quando você pega uma moçada, né, meninos e meninas que estão começando, que essa pessoa, esse aluno, ou esse estagiário, ou esse iniciante, ele mostre que tem interesse em se aprofundar. Isso já é um diferencial gigantesco. Esse sujeito vai abrir muito mais portas. E acontece muito quando a pessoa ela faz um curso ali online, e não desmerecendo os cursos online, são muito bons, tem alguns que são ótimos, excelentes, mas acha que só até ali tá bom, eu já sei de tudo e vou começar a aplicar. E é o que muito acontece, a gente vê os resultados, eles veem os seus influencers e falam, eu consegui milhões só fazendo isso aqui, mas existe muito mais, e é importante a gente trazer base. Quando você quer construir marcas de longo prazo, quando você quer ter conhecimento, quando você quer sentar numa mesa com pessoas que têm grandes nomes, e discutir assuntos, é importante você saber a fundo, é importante você saber a história, é importante você, enfim, ter um certo conhecimento além daquele curso que você fez. Boa. Legal. Quer acrescentar algo, Bruno? Eu ia já emendar uma outra pergunta. Vai lá, vai lá. Emenda aí. Não, isso tem muito a ver com aquele tema que a gente até conversou na outra gravação, né, que não foi ao ar ainda, com o Hugo. Sim. Sobre a distorção que houve por conta do advento da internet, né, em relação ao termo marketing. Né? Hoje as pessoas chamam de marketing digital, que não está errado, né? Mas o marketing digital meio que tomou o lugar do que era marketing, né? Há pouco tempo atrás. Isso teve um impacto muito grande no que é a publicidade, né? Porque muita gente considera o que existe de publicidade aquilo que ele consegue ver na tela do Instagram. Como é que você diria, Pedro, que as empresas estão reagindo a isso e o que elas poderiam fazer para sair dessa bolha do marketing digital e conseguirem melhores resultados fazendo publicidade de verdade? Olha, eu acho que a gente consegue mudar um pouco essa perspectiva, né? Quando os clientes dão abertura, e muitos deles dão abertura, sim, a gente consegue mudar um pouco essa perspectiva quando a gente demonstra para o cliente o quanto o protagonismo da relação da marca com o consumidor está na mão das pessoas e não está na mão da empresa. Sim. Então, essa mudança de olhar faz muita diferença. Quando o cliente consegue entender que são as pessoas que vão determinar como elas vão enxergar o seu negócio, pode ser o pequeno produto, um grande produto, pode ser um serviço, pode ser uma ONG, né? São as pessoas que determinam como elas vão enxergar aquilo. Boa. É uma mudança de olhar, é uma mudança de direção. Então, o que a gente costuma dizer, e quando o cliente consegue entender esse jogo
principalmente esse jogo está muito mais forte hoje em dia, onde não é, a maioria dos clientes começa pensando que o consumidor deveria entrar na história dele, tá? Então, o vendedor de carro imagina, eu vou trazer um consumidor para entrar na minha história do meu carro, ou do meu iogurte, ou do meu sabão em pó. E aí eles percebem que as marcas mais inteligentes fazem o contrário, né? É você que entra na história das pessoas. E aí as pessoas se enxergam, se reconhecem e se sentem acolhidas. E esse é o grande segredo que parece óbvio, mas se você olhar a mídia em geral, a internet, a TV, o rádio, você vai ver como é minoria ainda os clientes que entendem esse novo jogo, onde, no fundo, as pessoas querem ser acolhidas. E é isso que a gente deve oferecer para elas. E você diria que isso é um movimento mais recente? Porque eu vou até pegar tem um trecho do Washington Oliveto falando no podcast do PrimoCast, acho que foi um dos últimos que ele gravou, que inclusive é muito bom, recomendo, que ele disse que ele pega, sei lá, de 10 anos para cá, ele olha as campanhas da televisão e ele não se orgulha de nenhuma, ele fala que não gostaria de ter feito nenhuma. Que é um pouco pesado. Você diria que houve com o passar do tempo, né, talvez pelo advento da internet de novo, houve uma simplificação assim da publicidade? A gente deixou de criar e começou a só produzir? Sim, houve um esforço meio até injusto, entendeu? Porque se abriu uma possibilidade muito fácil de você colocar 200 posts em um dia no Instagram da vida, né? Uhum. Isso é um poder muito grande, que antigamente não existia. E aí, essa quantidade de poder, né, ela acaba ludibriando determinado tipo de cliente, ou de agência, ou de profissional, né? Porque a gente está numa fase, eu tenho a impressão que a gente está numa fase que é como você dá 5 quilos de chocolate para uma criança, entendeu? Sim. Ela vai se lambuzar toda, ela não vai medir, entendeu? Ela vai se lambuzar e vai ficar doente, vai para o hospital, né? Então, acho que as mídias sociais, a internet, nessa fase a gente está engatinhando nessa história. Nessa fase a gente está meio assim, né? Muitos clientes, muitas agências acabam ficando embevecidas com aquele poder todo e aí vai para o lado errado. Qual o lado errado? A produção. Boa. E ninguém para pensar, peraí, mas quem é essa marca? O que ela faz? Qual é a relevância dela? O que ela tem a ver com essas pessoas ou com aquelas pessoas? Então, tem um exemplo que eu acho maravilhoso que aconteceu em 2004 e foi reconhecido por toda a indústria no Brasil, que é o Boticário. Tá? O Boticário, em 2024, ele demonstrou assim, muito claramente o poder de alguém que começa pensando no consumidor e não pensando da porta para dentro da empresa. Então, você vê o filme do Boticário do Dia das Mães, que é o assunto adolescente. Muito bom. É uma dor, né? E o Natal, fim de ano, onde você pensa que todo mundo vai jogar confete, vai purpurina, Papai Noel, que alegria. Fogos de artifício. O urso da Coca-Cola, né? E os caras foram muito mais inteligentes e trouxeram uma questão do envelhecimento, de 2 irmãs que têm cuidado de uma mãe doente. Nós estamos falando de perfume, gente. Sim. Entendeu? Uhum. Então, quer dizer, você assiste aquilo. Primeiro que eu, por exemplo, choro que nem uma vaca louca, né? Eu também. E depois você não tem como não se reconhecer. Né? Assim, o público do perfume e é tão inteligente que você percebe que não tem pack shot, entendeu? Não tem vidro de perfume, não tem compre. E você vê os comentários das pessoas embaixo no YouTube, né? Você vê os comentários das mulheres, que são o público principal, então elas estão emocionadíssimas, elas se sentem super acolhidas. E é um filme, um tem quase 4 minutos, outro tem mais de 4 minutos. Quer dizer, parece loucura, né? Nos tempos de hoje, né? Nos tempos de hoje, eu vou fazer um filme de 4 minutos. A maioria dos clientes quer bater em você. Sim, entendeu? Quem vai assistir? Exatamente. Nem cabe no Rios, porra. Exatamente. E aí é que entra a inteligência, a percepção, o aprofundamento, uma coisa muito mais interessante e que dura muito mais tempo. Quer dizer, se vende muito, no final se vende muito mais, ok? Com certeza. Até mesmo porque a pessoa se sentiu pertencente, né? Ela assistiu a história, assistiu o vídeo e falou, poxa, isso aí acontece comigo, acontece lá em casa, eu conheço gente que acontece isso.
E aí, no momento que a pessoa se sentiu fazendo parte dali, daquela comunidade, muitas das vezes, ela compra muito mais fácil. Sim, boa. Exatamente. Esse produto, ela olha e fala assim, esse produto fala comigo, Sim. ele me entende, quer dizer, ele entrou na minha história e não eu entrei na história, quantos frascos o Boticário fez por ano, como surgiu a empresa, entendeu? Sim. As pessoas estão interessadas nisso na história delas, é óbvio que elas estão interessadas na história delas. Boa. Quer fazer alguma pergunta? Vai lá, vai lá. Aproveitando esse gancho, né? Como que você vê que as novas gerações dos publicitários, como que eles podem aprender com essas campanhas muito mais profundas, essas campanhas clássicas que a gente tem? Uhum. Eu acho assim, o que a gente faz com a molecada, com a moçada, com as meninas, né? O que a gente tem que trabalhar com eles é sempre essa coisa do respeito ao que foi feito, entendeu? Começa pelo respeito ao que foi feito, porque a gente também começou assim, né? E acho que a maioria das categorias começa, a melhor forma de começar é você entender o que já foi feito e entender por que aquilo foi feito. Porque aquilo tem todas as carreiras, seja qual for a carreira, se você quiser ser médico, advogado, engenheiro, influencer, não importa, entendeu? É um bom começo sempre você visitar os clássicos, entender os clássicos, pesquisar sobre os clássicos, né? Isso é básico, entendeu? Porque, obviamente, quando a gente é novo, né, é normal a gente se achar gênio, né? É normal, pô, eu sei fazer, eu faço, eu aconteço. Né? E você, conforme você vai amadurecendo, você vai descobrindo que você pode até ser um gênio. Mas você vai descobrir que é um gênio com 60 anos, entendeu? Com 70 anos. Você não vai descobrir que é um gênio com 25, né? E quem vende que é gênio aos 25, normalmente está mentindo, normalmente está enganando as pessoas, né? Porque depois, quando ele tiver 30, ele vai sumir, entendeu? Então, é um efeito Domini, sabe aquela coisa? Caraca, Domini. O cara vira super importante, relevante e depois some, entendeu? Sim. Então, acho que um bom começo é, ver o que esses caras, né, os nossos ícones, nacionais e internacionais, o que eles fizeram, como é que eles fizeram, como é que foi o processo. Porque isso é uma escola maravilhosa. Perfeito. Ô, Pedrão, fala aí pra gente, você consegue lembrar de uma campanha especial que você não fez e gostaria de ter feito? Tem um milhão, cara. Tem várias, né? Eu também, mas tem uma que você falaria? Eu acho que assim, a campanha que eu olho e falo, eu poderia ter feito isso, mas não consegui, que eu adoro, é a campanha que a P&G, a Procter, fez para as Olimpíadas de Londres. Porque, assim, não é a melhor campanha do mundo se você comparar o que a Nike já fez, o que a Pepsi já fez, o que a Coca-Cola já fez, né, o que a Apple já fez. Entendeu? Se você pensar assim, da explosão da campanha, tem campanhas mais explosivas, né, do que essa campanha. Mas essa campanha me impressiona porque assim, o desafio era muito gigante. Porque assim, você fazer uma campanha de Copa do Mundo da Nike é um desafio gigante. Óbvio que é um desafio gigante. Mas muitas estradas já estão asfaltadas. Sim. Porque o cliente já sabe que tem que ser disruptivo, a produtora já sabe que vai ter que jogar tudo, não tem problema de verba, entendeu? Você não vai ter problema, está faltando verba, não está faltando verba, entendeu? Então, quer dizer, aquele acontecimento, aquela escola de samba de talentos, sim, ela já estava meio que preparada, né? Com Nike, com Coca-Cola, com Adidas, né? Agora, quando você pega uma linha de produtos de limpeza, né? Produtos de limpeza, então sapóleo, detergente de louça, e aí você tem esse desafio, faça uma campanha com produtos de higiene e limpeza para a Olimpíada, né? Uma campanha que vai rodar o mundo inteiro e faça isso ser relevante. É para você se matar, é um job que você tem que você fica uma semana chorando antes de começar o job, entendeu? Porque você vai começar da onde? Da onde eu começo? Exato. O que eu faço agora? Liga para o Nizam. Ô, Nizam, me dá uma força. Entendeu? E então, acho que o desafio era, tanto que essa campanha foi Leão de Ouro e foi Grand Prix, e essa campanha já atingiu mais de 3 bilhões de visualizações. Para você ver como a coisa pegou, como grudou. Sim. E aí eles encontraram, e isso é brilhante, eles encontraram o ponto-chave para juntar esses dois universos, que é a mãe. Uhum. Né? A mãe que formou os atletas, a mãe que acolheu aquelas crianças em todos os seus sentidos, mães pobres, mães ricas, mães da África, mães da Inglaterra, mães da Dinamarca. Então, aquelas mães que
que puderam acolher aquelas crianças, que puderam suportar toda a dor daquelas crianças que viraram atletas, e aí aquilo fez sentido, né? Então juntou o mundo dos esportes, o mundo da Olimpíada, com o mundo da higiene e limpeza, através das mães. Isso é muito brilhante, para mim é brilhante. Realmente, exige um poder de observação, né? É um objeto tridimensional, que seria a campanha, que você tem que olhar de vários lados para qual é a minha brecha, né? E eles encontraram a mãe. Muito bom, excelente. Exatamente. Pode continuar aí. Eu estava refletindo aqui da genialidade. Fica tranquilo, nosso bate-papo é assim mesmo. E quando a gente fala com relação a linkar esse quebra-cabeça, a gente fala muito de comunicação, que é assim, o simples fato de você ouvir e observar. É o ponto de partida principal, muitas das vezes, eu tenho um problemaço, mas deixa eu ouvir, deixa eu observar o que está ao meu redor, e a gente encontra caminhos que muitas das vezes a gente nem imagina. Vamos falar então de campanha? Bora. Conta pra gente essa campanha dos poupançudos da Caixa, que na época foi um estouro, Conta pra gente como foi esse processo, o processo criativo, o processo de implementar, quais foram os resultados, como foi isso? Então, isso foi uma ótima surpresa. A gente se dedicou muito. Assim, foi uma campanha muito robusta no sentido de a gente pesquisou muito, a gente errou muito, a gente bateu cabeça. Quando as pessoas olham uma campanha que são alguns bichinhos coloridos falando na televisão, né? Parece uma coisa simples, né? Parece que qualquer pessoa, qualquer publicitário pode começar uma campanha dessa. E o buraco é muito mais embaixo, né? Então, a gente sabia do tamanho do problema, do tamanho da encrenca, porque assim, você tem um banco, né? Quando você fala de banco, você já tem um problema, né? Sim. Porque banco não é uma coisa bem vista pela maioria das pessoas. Sim. Então, você já tem um problema. Quando você fala de um banco que tem a ver com o governo, que tem uma pecha governista, chapa branca, você tem um segundo problema. Porque, obviamente, assim como o banco, o governo também, que seja qual for o governo, ele vai ter uma resistência, não tem como. Então, você já tem dois desafios grandes. E você tinha um banco totalmente careta, né? Um banco muito tradicional, um banco que tem envolvimento no Brasil inteiro com questões políticas, com inauguração de obra, com casa própria. Então, sim, o desafio era gigante. Como o desafio era gigante, a gente sabia que o trabalho de entendimento tinha que ser gigante. Então, a gente falou com muita gente, a gente falou com um psicólogo, com um sociólogo, fizemos várias pesquisas internas na agência. Então, teve todo um processo até chegar nas campanhas que a gente achava que fazia sentido. Mas a gente nunca ia adivinhar, e isso é uma coisa que nenhum publicitário consegue, adivinhar, né, se a tua campanha vai estourar ou não. Você não tem como adivinhar isso, porque tem elementos que são abstratos, né? Sim. E aí juntaram, né, fatores, sei lá, físicos, psicológicos, religiosos, sei lá, entendeu? Metafísicos, juntou uma série esotéricos, juntou uma série de coisas que fez aquilo ganhar um volume, né? A gente achou que a gente ia fazer 500 mil ou 1 milhão de bonecos e estava resolvida a questão, porque se a gente, do ponto de vista da meta, né, atingir a meta, se a gente chegasse entre 500 mil e 1 milhão de bonecos, a gente tinha dinheiro para o que a Caixa precisava, que era inaugurar a casa própria no Brasil inteiro, né? Porque a poupança é essa conta que o banco faz. O banco tem que fazer uma conta, eu tenho que captar tanto dinheiro de poupança para poder distribuir essa verba para os estados, para construir casa própria, Minha Casa Minha Vida. Então, tem uma conta a ser feita. E a gente, de repente, tinha 2 milhões, depois 3 milhões, depois 4 milhões de bonecos. E é muito louco hoje em dia, né? Já se passaram quase 20 anos. Se eu sair agora na rua aqui, e entrar numa padaria, não é difícil eu encontrar um boneco poupançudo na prateleira, ou se eu entrar num açougue, ou se eu entrar numa casa que eu nunca entrei, entendeu? Vou visitar o batizado do cunhado, sabe, do filho do cunhado, vai ter um poupançudos lá, entendeu? Então tem poupançudos em muito lugar. E, então, quer dizer, é um orgulho, no final é um orgulho, a gente não adivinharia, não tinha como adivinhar que ia ter esse volume, esse tamanho, mas no final é um orgulho você ter feito parte disso, né? Legal. E foi uma campanha com uma meta agressiva, sim, Pedrão? Você falou aí que eles tinham, né, uma quantidade de dinheiro para arrecadar e tal. Sim, então, funciona assim, tentando resumir muito, né? Eles têm uma conta, todo ano tem que dar tantos milhões de captação de poupança para a campanha se pagar, né? E nos 2 anos anteriores que a gente tinha feito, tinha campanhas até boas, mas que elas não estavam se pagando,
né? Tá. Então, quando a gente começou essa campanha, existia uma tensão muito grande, porque esses bancos, seja a Caixa, seja o Banco do Brasil, para quem não sabe, esses bancos recebem uma pressão gigantesca, né? Porque é banco do governo. Então tem político envolvido, tem prefeito, tem a diretoria, o marketing, as agências, os funcionários, né? Então tem todo um volume de gente pressionando, esperando a campanha da poupança, né? Porque a campanha da poupança resolve ou não o problema do ano fiscal da... Hoje as leis hoje mudaram um pouco e a relação não é tão direta, mas na época, com a legislação vigente da época, a pressão era muito direta. O sucesso da poupança era o sucesso do banco, o fracasso da poupança era o fracasso do banco. Boa, simples assim. Então, quer dizer, então tinha uma coisa respondendo, tinha uma coisa muito agressiva. E eu lembro até hoje que a gente tinha, que assim, o nosso piso era 500 milhões. Entendeu? Se a gente não arrecadasse 500 milhões, a gente não pagaria, a conta não dava certo. Não dava certo. Boa. E a gente conseguiu mais de 4 bilhões. E como depois desse momento de uma campanha estourada? Eu acho que é uma pergunta que ninguém nunca se fez, não sei, eu pelo menos nunca me fiz. Como é depois dessa campanha? Ela estourou, fez o sucesso dela. Tipo, o momento de glória, assim. O momento de glória. Como é isso? Eu gostaria de dar uma resposta bonita, mas não tenho uma resposta bonita, eu vou dar uma resposta feia. Não problema, vamos lá, uma resposta verdadeira. No fundo não acontece nada. É isso, obrigada. Foi bom o seu trabalho. Foi para casa assistir uma série. Porque, assim, quando você está nesses processos grandes, né, seja no Brasil ou fora do Brasil, né, você acabou, tudo bem, você festeja, é legal, o cliente fica super feliz, né, e é tudo legal. Só que, assim, a nossa profissão ela tem algumas características muito próprias, sim, que é assim, eu acho isso muito bom, assim, eu adoro essa profissão por causa disso. Porque você quer saber do próximo, entendeu? Você está interessado no próximo, entendeu? Então deu certo, legal, festejou, ganhou prêmio e tal. E aí você está olhando qual é o job que eu vou pegar agora, sim, entendeu? Então primeiro tem essa parte que eu acho que é muito legal da nossa profissão. Eu acho que o músico deve ser igual, entendeu? Eu acho que o músico faz o sucesso e depois fala assim, agora eu quero fazer mais sucesso, eu quero fazer uma nova música. Boa. Agora eu vou fazer um outro riff, entendeu? Então acho que a nossa profissão tem esse lado, né? E depois a agência tem que faturar, né? Com certeza. Ela tem que pagar a conta dela, entendeu? Sim. Então você tem que entender também que você fez, parabéns, está tudo certo, mas agora está tirando uma cerveja aqui para você brincar. Legal. E agora você tem um novo desafio, e a cerveja também tem pressão, e a cerveja também, de repente, deu errado, e agora precisa dar certo, a cerveja tá chegando o verão, entendeu? Então, assim, eu adoraria ser romântico e falar que é que nem Cannes, o pessoal vai beber num lugar lindo. Não, a gente não vai beber num lugar lindo. A gente vai ver o próximo jogo. Próximo jogo. Boa. Eu queria pegar esse case como uma reflexão aqui para quem estiver nos assistindo, principalmente se for uma empresa que está procurando, sei lá, conhecimento sobre marketing, publicidade, que independente de qual seja o tamanho da sua empresa, né, o cara possa estar falando com uma empresa pequena ou uma indústria multinacional. Olha como a solução é nada óbvia, né? Olha como ela exige o aprofundamento que vocês tiveram para chegar numa resposta que, cara, para vender poupança, os caras criaram uns bonecos coloridos, né? Isso não jamais passaria na cabeça de qualquer um de cara, né? Houve um processo criativo. E isso é totalmente contrário a isso que a gente está falando antes do imediatismo, né? Você não cria isso, você inventa isso do dia para a noite, né? E você não faz isso, você não vende poupança com 5 posts no Instagram. Não. Certo? Não, certíssimo. Saiu uma pesquisa no meio de dezembro, uma pesquisa bárbara. Eu não vou saber os detalhes, mas o que importa é o conceito da pesquisa. Que assim, um instituto americano levantou os dados de resultados das 15 principais marcas do mundo. Legal. Em relação ao quanto elas dispensaram o investimento em conceito e privilegiaram o investimento em resultado rápido. Né? Tá, boa. E o resultado desses 30 anos foi uma perda de 300 bilhões. E isso foi divulgado, né, em dezembro. Se você pesquisar, você vai achar em dezembro essa matéria. Então, quer dizer, a Volvo, a Volkswagen, a Coca-Cola. Então, assim, os marketings, todos acabaram se preocupando com o imediatismo, né, em detrimento do awareness, né, do poder da marca, do valor da marca. Né, fizeram o contrário do que o Boticário está fazendo, entendeu? E não se deram bem. Então, assim, é um ponto de atenção, entendeu? Que eu acho que seja você o menor ou o maior cliente, né,
quando você consegue construir um engajamento, isso não é um post, 2 posts, 10, não é 20 posts que faz construir engajamento. Quando você constrói um engajamento com as pessoas, isso dura, isso vende para sempre. Né? Você pode fazer uma promoção incrível, dar um desconto gigantesco, mas isso vai durar um mês no máximo. Então você vende agora. Agora, o que você prefere? Vender agora ou vender para sempre? Entendeu? Dá mais trabalho? É mais dolorido? Exige mais suor? Exige. Mas é uma construção muito mais inteligente. A gente pode... Não te interrompi, né? E a gente pode não comparar, mas relacionar o engajamento com o relacionamento. O engajamento, ele não é só uma curtida e fui embora e acabou. Não. O engajamento, ele é crescente, ele é constante e é para sempre. Assim como um relacionamento, é uma construção, como você mesmo disse. Então, o engajamento não é aquela pessoa que só comentou uma vez para você ali e você já está engajado. Não, é a pessoa que troca ideia com você, que questiona, que está sempre presente também. Então, por isso que é uma construção também de relacionamento. Sim, exatamente. E eu queria pegar o gancho da nossa última pergunta dos poupançudos e a gente viajar lá para fora. No Brasil, a gente tem muita liberdade criativa. O brasileiro, ele nasceu formado em marketing por tabela, porque somos criativos, os memes do Brasil são maravilhosos, é uma criatividade rápida, é um pensamento muito rápido, e isso é a essência do brasileiro, isso é a essência nossa, né, da nossa cultura. Quando a gente olha para fora, o que é diferente na criatividade da Europa, dos Estados Unidos, para a criatividade brasileira? Como que você vê e percebe isso? Então, aí eu vou dividir um pouco por regiões, claro. Tá? Porque cada região tem uma peculiaridade e que faz diferença e a gente aprende muito com isso, tá? Então, assim, as experiências que eu tive, né? Eu tive experiência na Espanha. A Espanha é um pouco parecido com o Brasil. Eles são menos flexíveis. Eles são flexíveis, mas ninguém é tão flexível que nem a gente. Uma outra coisa que é importante no Brasil e que isso é muito valorizado, quando se fala profissional de criação brasileiro, ele é desejado no mundo inteiro. Então, para a meninada, para a molecada, para as meninas, vocês já estão na frente de todo mundo, porque se você virar um criativo relevante, você vai ser bem recebido, você vai ser desejado em qualquer lugar do mundo. O Brasil já construiu isso. O criativo brasileiro é o mais valorizado de todos. Obviamente, isso não é de graça, é pelo nosso sofrimento mesmo, né? O quanto a gente sofreu. Então, isso moldou a nossa fortaleza, o nosso sofrimento moldou a nossa fortaleza. Então, falando da Espanha, não é muito, o choque não é tão grande, entendeu? No caso da Inglaterra, já é um choque gigantesco. Tá? Para o bem e para o mal. Tudo na vida tem dois lados, né? Para o bem e para o mal. A parte boa é que no mercado inglês, a grosso modo, eles se aprofundam muito mais. E os prazos são muito maiores. Então, o prazo é grande, que legal, mas o aprofundamento é muito mais exigente. Você tem que ir mais a fundo e você pode ficar 6 meses para soltar uma campanha. Isso não é um problema. Mas quando você soltar essa campanha, tem que ter tudo muito bem alinhado, muito bem defendido, tá tudo muito organizado. Então, quando eu estava na Inglaterra, tinha horas que eu queria trabalhar no modelo brasileiro, porque era uma coisa meio torturante, entendeu? Você fala, eu quero soltar essa campanha, eu quero botar no ar, eu quero ver isso acontecer. Mas quando eu estou no Brasil, né, tem horas que eu quero o modelo inglês. Tem horas que eu falo assim, não vai dar, isso aqui não vai ficar pronto para o Natal, isso aqui não vai ficar bom até o Natal, ou isso aqui não vai ficar bom até o Dia das Mães, ou essa cerveja não vai estar pronta até o verão, entendeu? Então, aí você tem saudades de usar o modelo inglês. Então, mas isso tudo significa aprendizado, isso tudo significa experiência, isso tudo significa as suas costas mais chicoteadas, então você fica mais forte. Né? Então tem essa diferença. Nos Estados Unidos tem uma outra, eu fiz alguns projetos nos Estados Unidos, tem um outro valor que eles têm aquela coisa do entretenimento, que é muito forte, que tem a ver com a cultura deles, né? Então, dificilmente você vai fazer sucesso se você não levar, não quer dizer que você tem que fazer um entretenimento puro, mas se você não levar em conta como é que o americano se relaciona com a mídia, seja no Instagram, ou seja na televisão, ou seja no cinema. A relação deles com o entretenimento é muito forte. Então, é um fator que você sempre tem que levar em conta na hora que você vai criar qualquer coisa, né? Você pensar os ícones americanos, os valores americanos, para o bem e para o mal, né? Então é uma peculiaridade que faz diferença na hora que você vai fazendo o pente fino da sua criação, isso faz diferença, entendeu? E cada lugar, né? Eu já fui para o Japão, não trabalhei no Japão, mas já fui para o Japão. Então, quando você vê a propaganda japonesa, você não entende nada.
Mas quando você começa a observar a relação das pessoas com a propaganda, você começa a entender, você fala, pô, agora isso está fazendo sentido, porque você assiste a vida real, né? A vida real acontecendo, que é o que mais nos ensina na propaganda, é a vida real acontecendo. Boa. Algum complemento, Bruno? Isso que o profissional de criação brasileiro é um cara que é muito valorizado no mundo, eu já tinha ouvido falar, só nunca tinha ouvido por esse lado que foi o sofrimento que fez a gente ser... Acho que a diversidade, né, estar num lugar que não é tão favorável para muita gente e a diversidade de culturas que a gente tem talvez sejam os fatores que façam com que a gente tenha essa visão plural e seja desejado, porque é difícil apontar a cara do brasileiro, né? Qual é a cara do brasileiro? Cara, porra, tem 200. Sim. Né? O americano até tem cara, tem algumas caras, o dinamarquês tem uma cara, sim. Né? E o brasileiro é infinitas caras. De fato, isso é uma bela de uma vantagem, né? Na hora de criar. O que eu acho que ajuda é assim, as nossas condições, elas nunca são as ideais, elas normalmente estão longe das ideais. Então, se você pegar as condições, quando você está começando na carreira, isso é mais grave, porque você recebe jobs piores. Né? Então, é natural, você está começando, então os jobs melhores não vão para quem está começando, e é uma coisa natural, e todo mundo sabe que o jogo é esse. Não tem nada errado com isso. Então, assim, as condições que você tem de pouco dinheiro, pouco prazo, muita exigência, muito não pode, é tanta coisa que não pode, que tanta gente jogando contra, tantos fatores jogando contra, que para você fazer um produto de qualidade é suado, entendeu? Sim. Demora, é sofrido, entendeu? E não quer dizer que isso não aconteça fora do Brasil, mas acontece menos. Né? Até porque a própria sociedade é mais bem construída, não é a nossa vantagem é a nossa desvantagem, né? Eu acho que aquela coisa do Ayrton Senna, né? Ele ficou bom na chuva porque ele tinha que correr de kart na chuva. Então, assim, a diversidade faz você desenvolver habilidades. Né? E aí, se você juntar pessoas, né, moçada que tem talento, com adversidades, o produto final disso são criativos muito preparados para enfrentar qualquer coisa. Então, quando chega o pepino da Austrália, entendeu? Você fala assim, pô, esse pepino... eu já descasquei 5 pepinos desse. Então, esse 6º pepino da Austrália vai ser baba, entendeu? Boa. Eu queria puxar mais um tema aqui, rapidamente. Eu sei que você já quer puxar aí, mas eu acho que é importante. Quero falar sobre resultado das campanhas. Resultado em campanhas. Já ouvi Guru dizer que, na frase dele, né? Marketing que não vende está errado. Vou transformar isso para publicidade que não vende está errado. Porém, depende, acho que, do objetivo da campanha. É mais difícil você medir o quanto vendeu, né? Tá, aquela campanha ali, o quanto vendeu. Tem casos e casos, né? Tem aquele caso mais varejo, que você coloca você coloca um filme hoje na televisão, amanhã você mede quanto daquela geladeira vendeu mais. Você consegue atribuir isso para aquela campanha. Mas você também tem a campanha de final de ano, que você não mostra pack shot, você não mostra produto, tal, o Boticário fez. Quantos perfumes a mais vendendo por conta dessa campanha? Cara... Como olhar para isso, Pedrão? Como é que você olha para isso? Não, você levantou uma bola sensacional, porque assim, isso faz muita diferença na hora do entendimento. Boa. O que eu quero, entendeu? O que a marca quer? Né? Porque toda marca, assim como marcas e pessoas são muito parecidas. A gente tá cheio de quereres. A gente quer um monte de coisa. A gente quer um monte de coisa. Você quer ser bonito, cheiroso, rico, quer contar piada bem, entendeu? Você quer um monte de coisas, né? Agora, o que você vai conseguir de verdade e o que aquilo tem a ver com você de verdade, né? Então, acho que tem essa primeira leitura. Assim, começando da parte mais, vamos chamar, mais séria, mais estruturada, eu acho que tem um mito dessa história de propaganda vende, tá? Boa. Eu acho que isso assim, as marcas mais inteligentes já entenderam que não é assim que funciona, né? A propaganda, ela nasceu, né? E ela continua com o objetivo de conquistar, né? O objetivo dela é conquistar, não é vender. Por quê? Porque já aconteceu... Tem milhões de exemplos. Aconteceu comigo, um caso a gente fez uma campanha de cerveja gigantesca e os caminhões entraram em greve, entendeu? E aí como é que você vai medir, né? Era uma promoção nas praias da cerveja X, né? E de repente os caminhões entraram em greve, quer dizer, quem que ia aproveitar a promoção na praia se a cerveja não chegava até a praia? Perfeito. Né? Então é um exemplo extremo, é só um exemplo bem icônico, para mostrar que depende de muitas coisas. Você conquistou, mas você não conseguiu vender por conta de uma... Exatamente. Então você faz a melhor campanha do mundo e de repente o teu preço não é competitivo. Você faz a melhor campanha do mundo, de repente o teu fornecedor, o teu
revendedor não cumpriu o prazo, ou a prateleira estava errada. Né? Então, tem muitos fatores que interferem na questão da venda. Mas, se a gente fizer o nosso dever de casa direito, que é você conquistar as pessoas, você atrair, né? Você ser bem visto pelas pessoas, você já cumpriu o seu papel. Né? E aí, a princípio, normalmente vai se vender mais. Isso é um fator. O outro fator que eu acho importante é essa coisa da definição. Porque tem horas que você precisa fluxo de caixa, por exemplo. Vou dar um exemplo bem básico. E aí você pode apelar para uma promoção que é específico para aquilo. Boa. Então eu vou estudar, eu tenho uma margem que eu posso, uma gordurinha de margem que eu posso estudar, e eu posso fazer uma promoção específica com alguns revendedores ou com todos. Eu vou para a televisão ou não vou, eu faço uma coisa só na internet ou não faço. Então, quer dizer, existe um ferramental gigantesco. Hoje em dia, não faltam ferramentas. Então, tem um ferramental enorme para você pegar o seu objetivo e adequar aquilo. Sim. E não achar que eu botar um filme na TV resolver o meu problema. Isso não vai acontecer. Perfeito. Eu vou até pegar esse gancho para falar, eu vou dar um desabafo aqui como dono de agência, né, sócio da agência CZ, à frente de algumas das estratégias. Se eu fosse elencar, sei lá, de todo o tempo que eu tenho agência, qual é o number one distorção que eu vejo, né, de quando os nossos clientes nos abordam para pedir alguma coisa, seria dizer que geralmente se escolhe a estratégia antes de definir exatamente qual é o objetivo, né? Eu poderia, acho que eu já, sei lá, muitas vezes, de estar numa reunião de briefing, muitas vezes de concorrência, né? E o cliente já chega com a solução, entre aspas, né? Ele já chega, quero fazer um filme. Para quê? O porquê do filme? Aí, às vezes, eu preciso, sei lá, aumentar o fluxo de caixa, vender mais produto. Então, cara, tem 1 milhão de opções melhores do que o filme. Então, Você não deveria estar chegando na gente para pedir o filme, e sim a solução para esse problema, né? E desde que a gente fala se é o filme, se é a promoção, se é o Instagram, se é o que for. Top 1. Esse é o top 1. Eu falo publicamente para todo mundo ouvir, porque não é, tá vendo? Não é só com você, é com todo mundo. É com todos. Eu acho que tem um paralelo interessante, que é assim, é mais ou menos aquela pessoa que vai no médico e fala assim, doutor, eu já trouxe a receita. Exatamente, cara, é isso. E aí o médico tem que assim, começar do zero, falar assim, nós temos que fazer exames, Sim. eu tenho que examinar você, nós vamos pedir uma série de exames, você vai lá no Delboni e vai trazer daqui 15 dias, você vai trazer 1 milhão de exames, aí nós vamos ver qual que é a receita que você precisa do seu corpo. Eu tenho um nome para isso, eu já chamei isso de marketing hipocondríaco. Sair tomando remédio sem nem saber o pra quê, cara. Perfeito. É isso, cara, é isso. E aí, no final do dia, falar a culpa é do marketing que não vendeu, se você pega essa receita e aplica, né? Tô tendo efeito colateral pra cacete aqui. Porra. Caramba, é isso. Muito bom. Que legal. E Pedro, falando um pouco das campanhas, né, e dos desafios de campanhas globais que você realizou, além dessas que a gente comentou, às vezes do cliente chegar com a receita pronta para você, quais foram os maiores desafios que você teve na hora de criar essas campanhas globais, de grandes inserções aí? Então, eu tenho campanhas maiores, menores, mas eu gosto de falar, né, quando eu falo disso para os alunos, tal, que tem assim, momentos da sua carreira que você tem marcas que fazem você aprender mais. Tá? E as coisas às vezes são enormes, né, e às vezes nem são tão grandes, mas são marcas que, pela relevância e pelo nível de exigência, elas te ensinam mais, né? Então, assim, Coca-Cola, né? Coca-Cola é uma marca que te ensina muito, porque eles têm tanta coisa para se fazer e tem tanta reverberação, e quando você mexe uma vírgula de Coca-Cola, isso faz um barulhão, Sim. entendeu? Então, Coca-Cola, eu trabalhei com Coca-Cola fora do Brasil, na Espanha, e aqui, principalmente com Coca um pouco mais com Sprite. Na época que Sprite estava bombando, né, que era imagem não é nada, sede é tudo, então era uma campanha totalmente disruptiva, inovadora, super corajosa, né? Uma campanha para o Brasil era super, fora do Brasil já era corajoso. No Brasil era super corajoso esse tipo de posicionamento, né? De você falar, esquece eu, né? Você está olhando para mim, mas não sou eu que interessa. Interessa você matar sua sede. Sim. Hoje em dia não seria nenhuma novidade. Naquele tempo, há 20 anos atrás, era super corajoso. Boa. Então esse é um cliente que foi legal e que ensinou muito. Outro desafio grande que a gente teve foi de cerveja, com Kaiser, que a gente teve que reposicionar a volta do baixinho e fazer uma marca que estava morrendo voltar e ressuscitar. Então, na época, foi uma coisa relevante.
Carro, eu fiz bastante GM, eu fiz GM no Brasil e fiz GM na Inglaterra com Vauxhall, a GM lá chama Vauxhall. Então, carro também, qualquer carro que você atender, te ensina muito porque são verbas muito grandes e também o erro é imperdoável. Sim. Um erro de carro custa muito dinheiro, né? É uma plataforma, né, de operários e máquinas e robôs que está lá rodando e aquilo tem que chegar na concessionária, as pessoas têm que comprar. Enfim, é uma escala muito gigante. Então, um compromisso é muito gigante. Uhum. Então, também você aprende muito. Eu aprendi muito com GM, né? Tanto aqui quanto falo do Brasil. McDonald's é um cliente maravilhoso para você, para tudo, para o bem, para o mal, como sempre, e também para aprender, porque McDonald's é giro, é o tempo todo girando, entendeu? É muito dinheiro entrando e saindo, entrando e saindo. Então, o McDonald's não pode parar de anunciar, o McDonald's não pode ficar uma semana sem anunciar, entendeu? Não é permitido, não é concebível o McDonald's ficar uma semana sem anunciar em qualquer lugar que ele está. Né? Então, isso faz com que você tenha um envolvimento gigante com a marca, assim, quando você entra no McDonald's, é muito louco isso. Eu não sei como é hoje, provavelmente não mudou muito. Você vai ser chapeiro, tá? E isso é uma experiência incrível, cara, porque eu lembro quando a gente pegou a conta, eu estava na Macan. Então, assim, juntou as pessoas chaves, criação, planejamento, e foi todo mundo 2 dias inteiros trabalhar dentro da loja, como se fosse um chapeiro, entendeu? Isso é uma experiência. E aí você entende coisas que você não tem como colocar num briefing. Como é que você vai colocar? Tem detalhes de qualidade, de preocupação e de atendimento e de postura, né? Que aquilo vai transferir para você pelo ar, pelo você estar lá, entendeu? Isso faz uma diferença grande. E tem outros clientes de farma, como Axê, Laboratório Axê, Benalete, a gente fazia muita coisa legal. Enfim, eu vou esquecer aqui. Boa. Eu tô cheio de perguntas, viu, Júlia? Vocês estão mostrando plaquinha, esquece. Tem pergunta pra caralho. Eu tô com um monte, você tá com um monte, vamos lá. Eu tô com tempo, não sei se vocês, mas... Eu também. É sexta-feira, pô, vamos lá. As pessoas às vezes me ouvem falar tanto aqui no podcast, no meu Instagram, às vezes parece que eu sou um hater de marketing digital, né? Porque eu falo muito sobre o outro lado do marketing digital, mas agora eu vou fazer um contraponto aqui. Eu não odeio marketing digital, tá? Eu só defendo que tem que ser usado do jeito certo. Esse é o meu ponto. Falando de marketing digital agora, Pedrão, você saberia apontar pra gente alguma campanha, alguma marca, alguém que você acha que faz um trabalho legal, tipo de Instagram, de produtividade, mas que usa bem essa ferramenta? Olha, falando assim de bate-pronto, né? Peguei de surpresa. Se vira aí! Não tava no script, não tava. Vai fazer chapeiro. Nenhum. Vai fritar hambúrguer. Não queria, então vai. E normalmente é assim que a gente recebe o briefing e é para ontem, então vamos rapidinho. Então vai. Então, eu acho que tem, assim, os clientes mais inteligentes, né, que entendem como é que joga o jogo, eu acho que eles conseguem trabalhar nos 2 campos muito bem. Boa. E quando eles trabalham nos 2 campos muito bem, um ajuda o outro. Um campo ajuda o outro. Então, assim, eu vou citar o exemplo de Burger King. Tá? Burger King faz um trabalho fenomenal, seja no marketing digital, seja no marketing normal, às vezes só no normal, só no tradicional, às vezes só no digital. Boa. Mas o que o Burger King entendeu? Ele entendeu que McDonald's é o líder. Então, ele que se vire. Ele é o líder, cara. Ele faz o papel dele. Ele tem que ter o compromisso de líder, o papel de líder, o faturamento de líder, a postura de líder. Maravilha. Como a Pepsi fazia com a Coca-Cola há tempos atrás, ainda faz nos Estados Unidos. Aqui não faz mais. Né? E eu sou o concorrente. Então, essa inteligência de entender, eu sou o combatente. Eu sou o desafiante. Eu não sou o Mike Tyson, eu sou o desafiante. Entendeu? Isso já é uma grande inteligência. A segunda inteligência, não importa o que eu faço, pode ser um post e pode ser um filme global, entendeu? Se eu não for lembrado amanhã, esse negócio não aconteceu. Então, pode ser, sabe, aquela coisa básica, post de Dia das Mães, sabe? Faça um post de Dia das Mães, faça um post de Dia da Mulher. Dia do abraço. Dia do cliente. Dia do abraço. Dia do corretor, sabe? O dia do cliente com aquela mão apertando assim, ó. Exatamente. Shake hands assim. Enfim, eu acho que esse nível de inteligência é invejável, entendeu? Porque, assim, eles trabalham bem aonde eles colocam a mão. E eles são tão, assim, vou falar uma coisa que assim, vai contra a gente mesmo, tá? Com certeza. Qualquer coisa a gente corta, beleza? Fica esperto.
assim, o Fernando Machado, que é o cara que liderou a transformação, a revolução do marqueteiro, né, que liderou a transformação do Burger King, do BK, no mundo inteiro, ele tinha uma coisa que eu acho muito bacana, que assim, eles tinham aquelas 3 agências deles, ok, que o cliente grande tem, tem essa agência, mas assim, você tem uma ideia boa e quer me apresentar, né? E tem um filtro, né? Mas se chegar em mim e eu gostar, você vai fazer a ideia. Não importa se você é minha agência ou não. Legal. Entendeu? Então, a FCB de Nova York ganhou vários leões fazendo coisas não sendo esses clientes, mas eles levavam uma solução. Você tem um problema tal em Michigan e está acontecendo isso em Michigan e nós temos uma solução para você em Michigan. Está aqui, a produção. Põe no ar. Tá aqui a verba, pode rolar. Legal. Então você percebe um nível de até que ponto o cliente pode ser mais interessante, inteligente. Obviamente que ele não tem que tirar, ele não vai roubar, entre aspas, a verba do outro. Ele só põe uma verba porque ele sabe que aquele projeto vai render e vai pagar aquilo que está sendo oferecido pela agência, que não é a minha agência. Então acho que esse, assim, mais do que o que é a campanha, qual a postura dos clientes mais inteligentes. Entendeu? Boa. E tem também, só para não deixar de dizer, eu tenho visto bastante disso, cara. Esses produtores informais de Instagram, que às vezes o cara tem um, inclusive, que eu segui recentemente, que eu achei genial, que ele é uma loja de autopeças. Vende peças de reposição de carros. E ele tem um storytelling baseado no humor, é o que para publicidade é bom, né? Você está gerando um tipo de emoção, é um entretenimento. Só que assim, o cara vende muito por conta desse tipo de conteúdo. Então, se a gente for olhar do ponto de vista técnico, cara, tá certo, não tem nada de errado com o que ele tá fazendo. Tá usando uma mídia lícita, com pouco dinheiro, vendendo demais. E você vê que a produção é mínima, do ponto de vista, né, de produção mesmo. Você vê que ele deve ter no máximo um celular legal para fazer os conteúdos dele. E vende muito, né? Ou seja, também tem esse lado do... É puro conteúdo, é pura criatividade e zero produção, né? Para um cliente que, sei lá, não sei se ele é pequeno ou grande como loja de autopeça, mas perto dos grandes anunciantes ele é pequeno. E faz uma grande diferença. É um cara que tem uma audiência gigantesca, está criando uma comunidade em volta dele. Sim, e isso você levantou uma bola muito boa, que eu acho que tem tudo a ver com isso, que eu acho que tem um exemplo icônico no nosso segmento, que todo publicitário ama, publicitário de criação principalmente ama esse exemplo, porque é isso levado ao extremo. Tá? Isso que você falou, imagina isso levado ao extremo, que é o seguinte: tem um hotelzinho em Amsterdã, na Holanda, né, que ele faz o sucesso há 15 anos, se vendendo como o pior hotel do mundo. Genial. Entendeu? Então ele é o pior hotel do mundo. Então ele se assume, e ele é ruim mesmo, entendeu? É real. É real. Ele é ruim mesmo. Obviamente que não tem barata, não é isso, né? Ele não vai jogar barata em você, não é isso, óbvio. Mas se a barata aparecer, mas ele tem restrições. Então ele tem quartos que não tem janela, entendeu? Ele não tem porteiro, né? Você recebe a sua chave. Então, quer dizer, é um hotel que custa muito mais barato, óbvio, né? Mas ele tem uma margem de lucro grande porque você ficou interessante. Porque Amsterdã já é interessante. Né? Você vai para Amsterdã, você já se sente meio... Tem várias coisas. E 1 milhão de coisas, você já se sente meio fora do planeta. Ok, né? Uma experiência incrível. Agora, lá tem a ver em você ficar hospedado, né? Somente se você é jovem, meio... Não, eu não ficaria, porque eu já sou velhaco, então não tem a ver comigo. Mas quando eu tinha 25, 20, 18... Eu ficaria nesse hotel com o maior prazer, porque eu queria quem não quer tirar uma selfie no pior hotel do mundo? Exato. Começa a definir a pessoa, né? Exatamente. Tá no branding um pouco, né? E qual é o budget dele de produção? Ele não tem, né? Porque não precisa. Ele só tem títulos. Ele tem títulos e fala assim, aqui não tem janela, mas aqui você não vai querer dormir muito. É ruim mesmo. Genial esse entendeu? Título. Então é sempre nesse sentido, né? Assim, a gente não tem porteiro, mas quem disse que você quer falar com o porteiro chegando bêbado às 2 da manhã? Vai ter o porteiro vai ser um saco, né? Não vai ser legal às 2 da manhã você bêbado, né? Então, quer dizer, tudo... Você percebe que, assim, não é a verba, é a inteligência. Exato. Não é o dinheiro. É sempre assim. Seja a maior verba do mundo, seja a menor verba do mundo, não é o dinheiro, é a inteligência que faz a diferença. Boa. Eu recentemente estava assistindo um vídeo, não vou lembrar nomes, porque esse eu sou um pouco ruim, mas tem a ver e a gente pode correlacionar. Eu estava assistindo um vídeo do dono do Airbnb, e ele estava comentando, estava alguém fazendo podcast, uma entrevista, não vou lembrar os detalhes, e aí ele citou, o entrevistador perguntou para ele assim, qual foi a reclamação mais absurda que você já recebeu?
E aí ele falou assim, a reclamação mais absurda que eu recebi foi de uma casa que no anúncio dela diz casa que tem um fantasma. A casa tem um fantasma. E aí eu falei, vou entender esse caso, né? O dono da empresa falou, vou entender esse caso e vou ver se é relevante. E aí lá tava uma reclamação. Olha, eu aluguei a casa que tem fantasma e eu tô reclamando porque tinha um fantasma. Ele falou, não, peraí, deixa eu ler a descrição, né? Mas será que na descrição da casa não tá escrito que tem um fantasma? Aí ele falou, não, de fato, tá escrito na descrição que tem um fantasma. Inclusive o fantasma tem um nome maravilhoso, não vou lembrar. Mas tem um nome, o fantasma, e o cliente falou assim, eu aluguei a casa justamente por causa do fantasma. O problema é ele não apareceu? Não. Aí vai vendo o problema. Aí ele falou, então peraí, ele alugou a casa, que tinha fantasma, ele chegou lá, tinha um fantasma, qual que é a reclamação? No final ele tava falando assim, não, a reclamação é que o fantasma não deixou eles dormirem a noite inteira, ficou perturbando o tempo inteiro. O problema assim, não tinha problema ter um fantasma, o problema é que o fantasma ficou perturbando o tempo inteiro. Então, muitas das vezes é essa questão. Você tem um anúncio, você tem enfim, a forma sua de vender e enfim... Até fantasma vende, cara. Porra, bicho. Temos um problema mundial aí. Mundial. O psicológico das pessoas tá meio abalado. Porra, bicho. Legal. Quer fazer algumas das suas outras perguntas? Vamos Não, lá, manda bala. Pode seguir aí. Podemos seguir? Legal. Deixa eu até me achar, então. A gente já foi conversando sobre tantas outras coisas. Não tem mais, eu acho, perguntas assim, que a gente falou de muitos assuntos, muitos temas. Vamos pro nosso bate-bola? Bora. Vou aproveitar e falar um troço. Eu queria complementar duas coisas que eu fiquei pensando aqui no meio das perguntas que eu achei interessante. Primeiro, na questão do profissional de criação brasileiro. Né? Sim. Que, assim, além dele ser bem visto porque ele é pau para toda obra, porque ele vai resolver. Você assim, passa aqui, dá o job para mim. Entendeu? Quem quer esse job? Eu. Entendeu? Então já tem esse fator que é muito legal. Né? E tem um segundo fator que é assim, todos os diretores de criação dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, da Itália, da Austrália, né? Na Espanha, eles falam, não existe ninguém mais obcecado por propaganda do que brasileiro. Sim. Não existe uma pessoa... Porque na Inglaterra, eles são fanáticos por propaganda, mas eles são fanáticos pelo viés do humor. Tá. Eles gostam das piadas da propaganda e não da propaganda. Porque eles têm uma cultura do Monty Python, tem o humor inglês, né? Tem muita coisa... Tem muito humor inteligente. As músicas inglesas têm humor inteligente, entendeu? Até as músicas sérias, até as músicas tristes têm um pedaço de humor inteligente. Então, o humor inteligente na Inglaterra é um patrimônio. Tá. Então, eles gostam do humor inteligente da propaganda e não da propaganda. Né? O Brasil gosta de propaganda, inclusive ruim. Entendeu? Não importa. O Brasil Dolly. Dolly vira meme e as pessoas... Ninguém compra, mas elas gostam elas podem comprar um adesivo Dolly, mas não compram o produto. Isso é outra questão. Então, esse é um fator interessante. Assim, ninguém é obcecado com o brasileiro por propaganda. Tá? O segundo ponto é sobre essa coisa do pessoal começando. Né? Que eu acho que a gente está falando, né, né, o que a gente fala para essa moçada, essa galera que está começando. Eu acho assim, agora, se surgiu isso, se está se falando no rádio toda hora, né? Essa coisa da nova geração, que não tem tanto compromisso, que parece que não se dedica tanto, parece que quer ganhar tudo pronto, né? Que espera crescer rápido na carreira, né? Tudo isso tá no mercado. E uma parte disso é verdade, uma parte disso é verdade e faz parte por uma questão geracional, né? As coisas... de uma certa forma, dificultaram por um lado e facilitaram pelo outro, com essa coisa da internet, você trabalhar em casa, no seu computador, você pode fazer uma campanha sozinho, tudo isso facilitou, de certa forma, a vida de todo mundo. Por outro lado, eu acho que tem um diferencial que quem estiver nos ouvindo, assim, eu pegaria isso e levaria muito a sério, que é assim, tem tanta gente, quando você pega a moçada, tem tanta gente que ela pode estar interessada, mas ela não parece interessada, que se você parecer interessado, você sai muito na frente. Né? Se você tiver uma postura de quem está interessado, você vai crescer muito rápido. Sim. E aí eu lembrei de uma história que apareceu antes de ontem, apareceu uma quarta-feira, uma história sensacional, que para mim tem tudo a ver com isso,
que eu estou falando para todo mundo que eu conheço, que é essa coisa de mobilizar, entendeu? Tipo assim, liga o botãozinho, fique esperto, entendeu? Não sei se vocês viram essa notícia de um egípcio que foi para os Estados Unidos como imigrante, e ele é como 550 mil imigrantes americanos que vai lá melhorar de vida, né? Tinha uma vida ruim, assim como o cara está em Governador Valadares, aqui em Minas Gerais, não está feliz, e fala, vou para os Estados Unidos, né? Isso pode dar certo, pode dar errado, faz parte do jogo. E aí ele é egípcio, e ele é artista, né? Ele é artista plástico, não se sabia se ele era bom ou ruim, porque todo mundo pode se dizer artista plástico, né? Sim. E aí ele chegou lá, obviamente, chegou lá como imigrante, não tem emprego, tem que se virar, tem que pagar conta, tem que pagar aluguel, e ele foi batalhando, depois de alguns meses ele conseguiu um emprego de vigia no Metropolitan Museum, que é um dos museus mais legais do mundo, um museu incrível, né? E ele sabe aqueles, você vai no museu, não tem um cara no canto, assim, que fica tomando canto da sala, para ninguém botar a mão no quadro? Sim. Ele é aquele guardinha que está ali sentadinho na cadeirinha, lá no canto do museu. Ele é isso, né? Só que ele tinha o trabalho dele, ele faz esculturas de madeiras, com uma linguagem egípcia e tal, né, que tem a ver com ele. E ele estava lá 6, 7, 8 meses. Um dia, né, o universo conspirando a favor de quem rala, de quem se posiciona, de quem está afim mesmo, né? Aparece um visitante, com milhões, no Metropolitan, um senhor, e estava meio perdido. Perdido. Ele foi lá, falou, né, o senhor quer alguma ajuda? Aí o senhor falou assim, eu estou procurando um quadro assim, do Egito. Ele falou assim, eu sei onde está, porque quem é vigia do museu sabe tudo. Falou, não, eu levo o senhor até lá. É lá do outro lado. Fala, tá bom. E aí no caminho eles foram conversando. E esse senhor falou assim, você faz tempo que você está aqui? Eu estou aqui e tal. Né? E você gosta do museu? O que você acha do museu? Ele falou assim, eu gosto, até porque eu sou artista plástico, então eu faço meus trabalhos, então aqui é muito inspirador para mim. Ele falou, jura, você é artista? Eu sou. Não, é que eu sou curador. Eu sou um dos curadores do museu. Caramba. E eu estou procurando essa obra porque a gente vai fazer uma exposição sobre o Egito. Daqui a 6 meses. Né? Aí ele falou, não, sério? Né? Que legal, eu sou do Egito, eu amo o Egito, meu trabalho tem a ver com o Egito. Ele falou assim, você se importa de mostrar o seu trabalho para mim? Hoje em dia você tem celular, né? Sim. Ele pegou e mostrou para o cara, para o curador, né? O curador olhou e falou assim, achei interessante seu trabalho. Você se importa se a gente vê ao vivo? Aí ele ficou morrendo de vergonha, porque ele deve morar num apartamentinho lá no Bronx, sabe? Falou, não, se você não reparar no meu sofá, eu topo, né? Sim. E aí eles foram, aí marcaram um dia lá, quinta-feira, né? Ele foi lá, falou, eu gostei do seu trabalho. Uma das obras vai ser sua, nessa exposição. Né? Que ele fez um compilado de artistas que trabalham do Egito ou com o tema Egito. Né? E essa obra entrou em cartaz a semana passada. Esse cara é uma das obras. Né? E eu achei uma coisa, assim, um ponto importantíssimo. Ele continua vigia. Entendeu? Ele não chegou e fez como muita gente fazia, agora eu tô com a vida ganha. Tirou uma selfie lá na exposição. Exatamente. Eu tô na exposição do... Não, ele continua a vigia porque ele não sabe se isso vai dar certo ou não. Provavelmente vai dar certo. Provavelmente ele vai ser artista, provavelmente ele vai conhecer, até porque a história dele é maravilhosa. Sim, entendeu? É uma muito legal. Então, quer dizer, isso é uma prova muito interessante, inspiradora, que assim, é ralar, bicho. Sim. O lance é ralar. É verdade. Bom, eu tenho perguntas. Deixa eu continuar aqui, que agora eu quero fazer algumas perguntas que me surgiram aqui agora. Vai lá. Ó, bate pronto, aí você se vira para responder aí, hein? Do seu ponto de vista de publicidade, depois eu quero responder também essa. Dolly. Publicidade da Dolly. É boa ou é ruim, na sua visão? É ruim. É ruim, é muito claro, é muito fácil você identificar nesse sentido, porque assim, o fato de você fazer barulho não te garante nada, né? O fato de você fazer barulho, porque fazer barulho é a coisa mais fácil do mundo. Você pendura uma melancia no pescoço, sai pelado correndo na avenida, né? Você vai fazer barulho, você vai virar notícia, entendeu? Agora, o que você sair pelado correndo na avenida vende, entendeu? O que isso vende? Não vende nada, entendeu? Você pode ficar famoso um dia, alguém vai te entrevistar, e na semana seguinte você virou nada, né? Você virou nada, enfim, não rodou, não rodou. E o Dolly, ele faz muito barulho, né? Porque ele é bizarro, né? A bizarrice vende, a bizarrice é legal, a bizarrice gera memes, zoação e tal. Agora, vê se alguém aqui entra na agência, né? Ou nessa agência, ou qualquer empresa, se alguém volta na hora do almoço com um Dolly debaixo do braço. Ninguém, entendeu? Ninguém volta com um Dolly debaixo do braço, ninguém se orgulha de comprar Dolly. Então o Dolly, ele precisa anunciar para vender para aquele público cativo, e ele vende, né? Mas assim, se ele parar de anunciar, ele para de vender.
A Coca-Cola, ela não é louca de parar de anunciar, mas se ela ficar 10 anos sem anunciar, ela vai continuar vendendo. Entendeu? E você não tem vergonha da Coca-Cola. Você não chega e vai falar assim, eu vou esconder aqui a Coca-Cola, porque se alguém olhar, vai me zoar. Boa. Né? Então, o compromisso com a imagem da marca é inegociável. Isso é inegociável. Se você não tem esse compromisso, nada vai te salvar. Boa. Resposta de corte essa, hein, Externo? Segunda pergunta. Rebrand da Jaguar, bom ou ruim? Então, esse é um caso bem interessante, é um caso bárbaro, porque é polêmico, porque tem muitas versões, tem muitas visões, mas é um caso, enfim, eu adorei que aconteceu esse caso. Nem tem um lado, eu não tenho um lado para ficar. Mas o que eu gostei que aconteceu esse caso, porque eu achei muito corajoso. Eu achei assim, balls, sabe aquela coisa, balls? Teve balls. O cara foi muito corajoso de pegar uma marca tão icônica, uma marca tão valiosa, uma marca tão tradicional, é uma das marcas que os ingleses se orgulham, entendeu? Só que assim, o que me pareceu que eles olharam, o que veiculou e o que dá a impressão que faz sentido. Eles olharam e falaram assim, o nosso nicho está muito pequeno. Entendeu? O nosso nicho foi sendo comido por outras marcas. Então a Land Rover, principalmente depois da série The Crown, né, The Crown fez um favor gigantesco, não coincidentemente, né, para Land Rover, né, porque a rainha, a família real só andava de Land Rover. Né, e é normal, eles andam mesmo, é de verdade, não é mentira. Entendeu? Eles andam de Land Rover o tempo todo. Né? As marcas na Inglaterra, não sei se vocês sabem, carro na Inglaterra, eu trabalhei com GM e trabalhei com Aston Martin, que é o carro do 007, né? Que é uma delícia, né? Você fazer uma campanha para Aston Martin. E todos os carros, eles são obrigados, os anúncios, eles são obrigados a ter o selo da rainha. Entendeu? Porque as empresas de carro, elas pertencem também à rainha. Caramba, não sabia disso não. Então tem que ter o selo da rainha para você veicular, entendeu? E você vê como as coisas são tradicionais, né? Com o peso da tradição. Então, uma marca, ela foi sendo engolida, por um lado, pela Land Rover, que foi ocupando o espaço aventura, sofisticação e elegância. Ela foi sendo comida pelas outras marcas europeias, tipo Porsche, né? Na parte da esportividade. A BMW e a Audi foram crescendo para o lado da sofisticação. Elas continuam esportivas, mas elas foram caminhando para a sofisticação. E isso foi cada vez mais diminuindo o nicho da Jaguar, né? E que é um nicho da elegância. Eles são sofisticados e elegantes, até porque aquele Jaguar ali na frente, ele é elegante, ele é lindo, né? Longilíneo, né? Então faz todo sentido. Então eles pensaram, peraí, o que está sobrando para nós? A moda, o fashion, entendeu? Porque esse segmento não foi ocupado, entendeu? O mundo Kim Kardashian não está no carro ainda, não estava no carro. E esse mundo é grande, o mundo Kim Kardashian é grande, né? Só você vê o número de operações plásticas que se faz no Brasil e nos Estados Unidos, entendeu? Sim, de fato. Então esses valores da maquiagem, da moda, desconstruído e essa coisa da diversidade, né? Então não é coincidência que eles lançaram um filme com homens de saia, né? Então faz sentido. Isso vai dar certo? Sei lá. Não tenho a menor ideia se isso vai dar certo, entendeu? Mas é mega corajoso. Os caras fizeram um carro rosa, um filme de lançamento, mudaram a marca para uma coisa totalmente clean e fashion, e lançaram um filme totalmente fora do mundo do carro, é longíssimo do universo do carro aquilo. Sim. Então, teoricamente, seria um erro, né? Se você pensar friamente, aquilo seria um erro mercadológico, mas é uma escolha. Sim. Né? Sim. Uma escolha. Então, a gente vai assistir os próximos capítulos, quanto isso vai dar certo ou vai dar errado. Mas eu já gostei que alguém teve essa coragem. Isso pra gente é sempre legal. Alguém corajoso, entendeu? É preciso de vez em quando aparecer uma Benetton, entendeu? Sabe quando apareceu uma Benetton? Sim. Quando aparece uma Benetton é muito legal porque dá uma chacoalhada e faz você rever valores que você pode não mudar os seus valores, mas faz você refletir sobre os seus valores. Então é sempre positivo quando chega algum corajoso e faz uma loucura dessa. Legal. Boa, e minha última pergunta. A gente acabou de sair acho que no final do ano, né? Não sei quando esse episódio vai no ar, mas a gente tá gravando aqui no comecinho de janeiro. Fala pra gente, cara. Não sei se você deu uma observada nas campanhas de final de ano agora, se teve alguma que te chamou mais atenção, que você achou, sei lá, que te marcou assim de uma forma diferente.
Olha, eu acho que o filme em si é o filme do Boticário, que é das duas irmãs que tem que cuidar da mãe que está adoecendo. Então, esse filme, sim, ele deu um pau em todo mundo, entendeu? Enfim, a Boticário, nesse ano, ela mostrou que, assim, por enquanto, não tem para ninguém. Boa. Né? Mas, assim, eu não lembro de alguma coisa específica, mas eu lembro, assim, dos trabalhos que vêm sendo feitos, que tem muito pensamento, inteligência. Eu acho que o Mercado Livre tem feito um trabalho muito interessante, muito forte com a Gut, que é uma agência bacanérrima das pessoas seguirem, chama GUT, Gut, do Anselmo Ramos, trabalhou comigo há muitos anos atrás. Então, assim, o Mercado Livre eu acho que é um exemplo de varejo, né? É uma marca, tinha tudo para fazer o beabá, né? Sem graça, né? E faz um trabalho muito bom, muito profissional, muito pensado. Eles sabem quando é hora de fazer marca e quando é hora de fazer dinheiro, entendeu? Venda. Eles têm muito definido, você percebe muito definido, né? Então, essa é uma marca que eu acho que eu venho acompanhando, entendeu? Vale a pena acompanhar. E aqui eu lembro assim de bate pronto. Não, mas foi uma boa, do Boticário, é um ótimo... Eu vou responder as minhas perguntas, porque eu quero os cortes. Faça as honras. Eu também acho ruim a Dolly. Pelo mesmo motivo, eu acho que eles não constroem nada, é só fazer barulho, é só colocar melancia no pescoço. Eu acho que existe um viés de você olhar para isso como se fosse o pior hotel do mundo. Tipo assim, cara, vamos se apropriar da pior mensagem, do pior roteiro e da pior estética possível. Mas eu acho que, diferente do hotel, eles fizeram isso, não foi de propósito. Eu acho que eles tentaram fazer direito mesmo. E fizeram errado e continuam fazendo errado. Talvez hoje já seja... Eles estão tentando se apropriar de uma linguagem bizarra, mas estão perdendo a oportunidade de fazer um negócio legal. É uma marca que existe, tem produto, tem distribuição, poderia ser grande, né? Mas continuam errando. Beleza. Eu gosto do Balls da Jaguar, mas se eu tivesse que escolher um lado, eu falaria que eu acho que eles erraram, sinceramente. Por quê? Eu disse já numa análise anterior que, para mim, o problema da Jaguar nunca foi marcas e sim posicionamento, né? Que eu acho que eles se deixaram seus atributos um pouco de lado a ponto das outras marcas terem se apropriado deles. Então eles já não eram mais a referência em elegância, não eram mais a referência em esportividade, não era mais a referência, né? Mas aí meu ponto foi, então já que vai ser para lançar uma coisa nova, por que não criar uma marca nova? Que seja do grupo, com outro nome. Mas vai fazer o que com a Jaguar? Então guarda, encerra ela, sai no auge. Mas não estraga o legado. E quem sabe amanhã você não volta a fazer um carro foda de novo. Sei lá, para mim é um erro mercadológico. Ninguém sabe o que vai acontecer, posso estar errado, né? E campanha, cara, eu lembrei de uma campanha, você falando que eu perguntei sobre o Natal, né? Ela não é de agora, mas ela é de alguns, sei lá, vou chutar aqui uns 5 anos atrás. Para mim foi muito marcante, que foi o Vagalume do Bradesco. Uma animação, não sei se vocês lembram dessa campanha. Uma animação que brincava com um menino ou autista ou com síndrome de Down, que ele se via com um vagalume que não acendia. Nossa, um storytelling maravilhoso também. É um filme, deve ter uns 3, 4 minutos. Eu lembro que passou muito na televisão, viralizou bastante. E ele me marcou porque já era uma época que a gente estava falando muito de marketing digital, aquela coisa doida, e os caras lançaram um filme de 5 minutos para a internet. E foi, cara, deve ter ganhado vários prêmios, não sei. Depois eu vou dar uma pesquisada. Ganhou, né? Ganhou. Lindo, muito bom. Isso que você falou também levanta uma bola bem legal, que é assim... você falou Bradesco, tá? Bradesco é um tipo, eu também atendi Bradesco, é um tipo de cliente, também se aprende muito pelos dois lados, porque o Bradesco ele é o mais careta do mundo, olha, né? É o mais difícil, é o mais desafiador, porque ele tem um patrimônio quase como os bancos de governo, mas ele não é governo. Sim. E ele tem agência em qualquer lugar, em qualquer canto que você pensar, tem um Bradesco. Tá? Então pode ter, não ter, você vai, Rebimboca do Sul, né? A cidade tem 5 mil habitantes, sei lá. Né? Não tem nada, mas tem Bradesco. Uma igreja, um açougue e um Bradesco. Entendeu? Então eles sabem que o jogo deles é pesado, porque eles têm que falar, a Caixa também, mas o Bradesco é mais compromisso ainda. Eles têm que falar com gente que não sabe ler, entendeu? Que é iletrado. Então, é um compromisso. E, ao mesmo tempo, o Bradesco tem uma ligação religiosa, com religião, né? Cidade de Deus. A sede deles chama Cidade de Deus.
né? Então, isso também você tem que levar em conta, né? Tem uma formação, independente se a gente gosta ou não gosta, não é essa a questão, né? Você tem que respeitar o cliente, seja ele qual for, né? Então, ligando esse compromisso de tá falando com o Brasil inteiro, né? O compromisso de ter uma ligação religiosa, né? Juntando tudo isso, você aprovar alguma coisa interessante, nova, mais assim, menos usual, é um parto, entendeu? É um parto, porque toda a equipe lá está preparada para te destruir. Sim, exato. Boa. Entendeu? Enquanto criativo, enquanto inteligência, enquanto explicar para o cliente que ele tem que se diferenciar, né, dos outros bancos, dos outros comerciais. Ele tem que aparecer naquele break ou naquela... Fazer um filme de animação que não fala de nada de banco. Exatamente. Então, enquanto o Itaú nada de braçada, né? Porque o Itaú tem uma tradição, né? O Itaú tem uma tradição de boa propaganda, né? Eles são os melhores bancos sempre. O Itaú sempre vai ser, acho que vai continuar sendo, porque continua sendo, né, o banco que se comunica melhor. Indiferente se ele é melhor ou pior, não é essa a questão, né? Então, para um Bradesco, é dificílimo mesmo. Então, tudo isso para dizer que esse caso da Belinha é um mérito maior, entendeu? Boa. Porque os caras enfrentaram uma floresta muito mais densa do que o cara que vai lá no Itaú, né? Não é fácil, mas não dá para comparar o desafio, o tamanho do desafio. Massa, bom saber, não sabia dessa história por trás. E eu vou aproveitar também e me posicionar aqui. Boa. Dizendo que eu ficaria mais umas 2 horas, 3 horas falando sem problema nenhum, viu? Mas sobre a Jaguar, eu não quero me precipitar, não. Mas eu acho que, por tanto renome que a Jaguar tem, eu acho que tem muito mais por vir, sabe? E dizer que ele errou, ele acertou, eu acho que eles criaram... meu sonho era estar nessa reunião de briefing. Deixa eu falar que eles erraram. Não, pode falar, é a sua opinião, tá tudo bem. Mas no meu ponto de vista, eu acredito que existe algo muito diferente ou maior que eles estão planejando e que esse foi o primeiro pontapé de burburinho que eles queriam soltar, sabe? Na minha visão... Tá, pode ser. Provável. Pode ser. Sabe, eu acho que existe muito mais e a gente ainda vai se surpreender, vai falar, putz, realmente os caras tiveram uma sacada da hora. Ou então podem falar, nossa, cagaram errado. Que algo vai acontecer com certeza. Com certeza. E sobre a Dolly, meu ponto de vista eu acho que eles se posicionam muito bem pro público que eles atendem e que, de fato, eu também não sou uma consumidora Dolly, mas eu acho que existe algum público, não sei qual nem busquei a fundo, em que ele se posiciona que vende, mas eu concordo, eu acho ruim, eu não gosto, não acho bom, não compro, mas vira e mexe eu me pego cantando a música da Dolly. Mas a gente também canta a música do Michel Teló, não conta? Sim, a gente cantou Tiririca, a gente não cantou Tiririca. De fato, a gente canta qualquer bobagem, porque esse filtro não é racional, né? Sim. Boa. Mas assim, tem um fator Dolly que faz diferença, que talvez faça diferença, é assim, que há uns 4 anos ou 5 anos atrás, né, alguém da Dolly, acho que alguém da família, alguém falou assim, não, tá vergonha demais. Foi de longe demais, galera. É melhor a gente tentar ser legal, né? E eles tentaram ser legal. Eu até uso isso como case. Rolou, e ficou pior. Sim. Entendeu? Porque quando eles tentaram ser legal, e aí depois eu mostro para vocês, caso vocês não lembrem, eu mostro para vocês. Quando eles tentaram ser legal, eles fizeram um filme com uma família tradicional, cantando parabéns, e com um novo jingle da Dolly, enfim, eles seguiram aquele manual, como eu devo parecer Guaraná Antártica, tá? Tá. E assim, a intenção foi ótima, entendeu? A intenção, tipo assim, você pensa, bom, alguém parou, respirou, né? Falou assim, essa marca merece um tratamento profissional, né? Essa animação de 8ª categoria, né? Merece, é uma coisa legal. Então eles fizeram, né? A intenção foi boa. Mas você percebe que assim, a intenção foi boa, mas o dinheiro não foi. Né? A execução não foi. Porque eles não mudaram, eles não chamaram outra equipe, outra empresa, outra agência, outra produtora, né? Porque assim, se eu quero ser Coca-Cola, se eu quero ser Guaraná Antártica, se eu quero ser GM, se eu quero ser Volkswagen, né? No mínimo eu tenho que pesquisar quem é que faz, quem é que cria, quem é que produz, quem é que filma, quem é que fotografa. Eu não preciso usar, mas eu preciso saber quem faz e entender como é que é aqueles troços, né? Eu quero ser escola de samba, eu tenho que entrar na escola de samba e ver como é que é, né? Então, e eles não fizeram essa lição de casa que para mim é básica, né? Eles não fizeram, e aí eles fizeram
com uma produtora que já fazia o ruim, com a equipe que já fazia o ruim. Então, significa, isso para mim respondeu essa pergunta, né? Porque podia assim, não, isso é intencional, é uma inteligência, fazer essa tosqueira é inteligente. Quando eles fizeram isso e fizeram errado, ficou mais claro que é uma tosqueira por tosqueira mesmo. Show. Boa. Bora pro nosso bate-bola? Bora. E, Pedro, te explicando nesse nosso quiz publicitário, tá? Bate-bola, jogo rápido, eu vou fazer pergunta, a gente não vai nem discorrer muito. Ó a cara do Bruno, a cara dele ele quer falar, vamos lá, Bruno. Estão me cortando minhas asas. Brincadeira, vou cortar, vai. Vai. São duas frases, duas palavras, e vocês só podem escolher, tá bom? Tá. Pedro, campanhas memoráveis ou campanhas virais? Memoráveis, sem Bruno. dúvida. Memoráveis. Júnior, memoráveis também. Pedro, publicidade tradicional ou publicidade digital? Publicidade inteligente. Uau. Bruno? Porra, como é que eu vou responder? Né? Publicidade inteligente. Vou com o Pedrão. Muito bom. Publicidade inteligente, eu não vou ficar por fora, não. Não, publicidade burra. Sem pensar. Pedro, criar para a TV ou criar para as redes sociais? Tanto faz, né? Criar, né? Quando você fala criar, é outra vez a inteligência, entendeu? Então, se você criar errado para a TV, vai ser tão ruim quanto você criar errado para as redes sociais. Então, é criar bem. Perfeito. Bruno? A que der resultado. É isso. Pedro, Cannes ou Clio Awards? Cane. Bruno? Cane. Cannes, eu também, gente. Meu sonho. Prêmio de criatividade, Pedro, ou resultado de vendas? Então, isso é uma questão... Essa é boa. Essa é uma questão milenar. Eu acho assim, existe uma leitura errada, muitas vezes, sobre prêmio, tá? Sobre prêmio, parece que o prêmio tem a ver com ego, que o profissional quer aparecer, ele quer... e o prêmio não é isso, entendeu? O prêmio, a essência do prêmio é reconhecer quem se esforçou mais, entendeu? Então, acho que não é justo essa comparação. Eu acho que as campanhas premiadas nos prêmios relevantes, todas vendem. É raríssimo acontecer, assim, 1 em 1 milhão que ganhou prêmio relevante, entendeu? Porque às vezes você ganha um prêmio, o cara é o melhor cantor da churrascaria da Dom Pedro, entendeu? Sim. Então não dá para esperar que aquilo, né, que isso signifique realmente. O cara pode ser um cantor maravilhoso, mas isso não dá o selo de qualidade real do cantor. Então, todo prêmio relevante, com raras exceções, vendeu pra cacete. Show. Então fica os dois. Bruno. Bom, eu vou deixar meu lado empresário falar mais alto nessa, então, resultado. Resultado em vendas, show. Grandes produções, Pedro, ou ideias simples e geniais? Ideias simples e geniais, porque é muito mais difícil, muito mais difícil. Bruno? Com certeza. Ideias geniais, né? Legal. Trabalhar com marcas globais ou nacionais, Pedro? Aí também não é injusto, porque assim, a global, né, te ensina muita coisa, porque você tem muito dinheiro, entendeu? E te corta milhões de asas. Então, você aprende muito o que você não... Assim, você aprende muito, assim, cantar num Opera House em Nova York ou cantar no banquinho violão aqui na esquina. As duas coisas são legais para o cara que canta, né? Só que uma vai te ensinar coisas e outra vai te dar experiências e outra vai te dar outras experiências. Então, as duas são muito legais. Tem que escolher uma, Pedrão. Tem que escolher uma. Nacional. É assim que a gente pega. Eu vou de nacional. É de nacional. Eu vou de global. Muito obrigado. Pedro, cliente aberto a inovações ou aquele cliente com briefing redondinho, rígido e com a receita pronta para você? A pergunta já respondeu, né? A pergunta já veio com a resposta. Show. Justo. Que legal, que gostoso esse bate-papo. Eu sou apaixonada por publicidade, assim como vocês. Eu acho que isso enriquece a gente, enriquece quem está nos ouvindo. E eu quero nesse momento, Pedro, que de forma breve você conte. Existem experiências, histórias que você viveu e já contou tantas aqui. Muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Mas que diga algo para as pessoas que estão nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo. Algo que seja importante, que vá agregar para elas com base em tudo isso que a gente conversou. Eu acho que assim, primeiro agradecer a oportunidade, né? É sempre um prazer estar aqui, conversar com vocês, conversar com gente inteligente. Isso é uma experiência que não tem preço. Então, obrigado pela oportunidade. Eu acho que assim, o recado que eu acho interessante deixar
a gente entender, e falando da nossa profissão, tá? Do nosso negócio, tá? É entender que o nosso negócio, ele não é arte, mas ele também não é só negócio, né? A gente consegue ter uma coisa muito legal que é o meio do caminho, né? A gente resolve problemas, a gente gera resultados, a gente faz marcas virarem coisas legais na vida das pessoas, a gente ajuda a sociedade, né? E a gente consegue fazer isso com tesão, com paixão, com gostar de... Assim, a nossa profissão é aquela profissão de quem acorda de manhã, vai para o banho pensando no roteiro, entendeu? A nossa profissão é isso. Né? E, então, isso é o que mais assim, isso que me faz levantar até hoje de manhã feliz, porque eu falei, pô, hoje eu fiz, ou vou fazer, ou vai acontecer, ou vai aparecer alguma coisa que eu vou mexer num negócio que pode mudar a vida das pessoas, entendeu? Dentro do ferramental, que é maravilhoso, a gente mexe com cinema, música, a gente só mexe com coisa legal, entendeu? Sim. A gente não tem que trocar pneu, né? A gente não tem que olhar no motor, a gente não tem que salvar a vida e fazer uma operação de coração. Imagina uma operação cardíaca, cara, eu não ia conseguir dormir, né? Amanhã eu vou operar no coração. Eu tô ferrado, entendeu? Então, o nosso profissão é tão legal, o nosso negócio é tão legal, que eu acho que vale a pena todo mundo que entra nisso entender e valorizar e nos valorizar, porque a gente faz muita diferença. É isso. Muito bom, que cara. delícia. Forte. Um bom corte. E este foi mais um episódio do CZ Talks. Gostaria de agradecer, Pedro, pela sua presença. Foi muito bom o bate-papo. Agradecer ao meu parceiro de mesa, Bruno César. Muito obrigada por este incrível bate-papo. E para vocês que estão em casa, muito obrigada por mais uma vez pela audiência. Não esqueça de seguir a Agência CZ nas redes sociais. Siga o Bruno, siga o Pedro, me siga nas redes sociais. Curta, compartilhe, comente e até o próximo episódio. Muito obrigada. Valeu!